Gravando. Beleza. Então, nós estamos aqui com o Dr. Glauco, ele é defensor público aqui da nossa cidade, né? E nós estamos aqui para conversar um pouco com ele sobre esse tema tão importante dos direitos humanos. Glauco, o que é direitos humanos para você? Então, até pela minha formação, né, jurídica, eu entendo que direitos humanos são direitos que toda pessoa tem pelo simples fato de ser uma pessoa humana, né? Então, o que pode parecer tão simples, mas ao longo da história isso nem sempre ocorreu assim, né? Basta a gente ver que durante muitos anos a escravidão era legalizada, né? Ou seja, você tratava seres humanos como coisas. Nós temos ainda situações de machismo em que o homem trata a mulher como um objeto, né? E não como outro ser humano. Acontece isso muito com crianças, com idosos. Então, quando a gente coloca que qualquer pessoa tem direitos simplesmente por ser uma pessoa, isso a gente está falando em direitos humanos, né? E aí a gente fala da liberdade, né? Da dignidade, né? Das diversas dimensões, né? Que a gente fala. E aí, ao longo do tempo, esses direitos que eram focados na pessoa individualmente foram sendo ampliados, né? E aí se fala em direito de grupos, né? Direitos coletivos. E aí nós falamos de grupos vulneráveis, né? Até o ponto de chegar ao meio ambiente, né? O meio ambiente também é considerado um direito humano, né? Um direito humano de todos nós, né? Nos últimos anos tem crescido muito o direito dos animais, né? E embora não sejam pessoas humanas, em muitos casos são tratados como pessoas, né? Pra vocês terem ideia, hoje em dia se discute nos tribunais disputa de guarda entre animais, né? O casal separa, quem vai ficar com o cachorro, né? Então, assim, essa noção de direitos humanos que começou, né, com o indivíduo, com a pessoa isoladamente, ele vai ganhando dimensões. A gente fala de educação, de saúde, de mobilidade urbana, né, direito de grupos minoritários, até chegar no que a gente chama de direitos difusos, que são os direitos de todo mundo, né, como o meio ambiente, a democracia, né, ultimamente, né, a questão da informática, né, das tecnologias. Então, resumindo, né, são direitos que nós temos, seja individualmente ou coletivamente, simplesmente pelo fato de sermos pessoas humanas. Legal, Glauco. Já deu para ver, você já até respondeu um pouco para nós, né? Mas a gente gostaria de saber também, Glauco, se você já presenciou alguma situação de violência dos direitos humanos no seu dia a dia, no Pela minha desenvolvimento da profissão, né, profissão. eu sou defensor público, né? Então, só para explicar, né, a Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição Brasileira de 1988 para defender aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular, né, os chamados hipossuficientes. E aí não só uma hipossuficiência econômica, não só porque a pessoa não tem dinheiro, mas muitas vezes porque ela, em algumas circunstâncias, não tem condições de se defender. Às vezes uma mulher vítima de violência, às vezes um idoso, né, em geral os consumidores. Então, o papel da defensoria é defender essas pessoas vulneráveis, né, hipossuficientes, não só economicamente. Então, pela minha profissão, infelizmente, todos os dias eu vivencio violações de direitos humanos, né? Quando a gente vê denúncia de abusos, né, contra pessoas idosas, a gente vê, às vezes, negativa de acesso à saúde, né, seja pessoa, né, vinculada ao SUS ou a plano de saúde, muitas vezes matrícula que é negado em instituições de ensino em relação a pessoas com deficiência, né, ou com alguma enfermidade. Então, assim, infelizmente a gente vê todos os dias essa violação de direitos humanos. E assim, Glauco, por que é que, na sua opinião, nós como cidadãos, né, devemos defender os direitos humanos? Existe alguma situação assim que você acha que não seria necessário? Então, Salatiel, eu até costumo fazer, né, uma perguntinha, né, se as pessoas são a favor ou contra, né, os direitos humanos, ou às vezes está em cima do muro.
né? Geralmente as pessoas falam que são a favor ou contra, sem às vezes ter essa dimensão do que são os direitos humanos, né? Então, por essa dimensão que eu coloquei, é muito difícil você falar que você é contra os direitos humanos, né? E isso tem um peso, às vezes, no Brasil, porque a expressão direitos humanos está muito ligada à questão criminal, muitas vezes ligada à questão penitenciária. Então, se diz que quem defende direitos humanos defende preso ou defende bandido. A gente tem, infelizmente, essa dimensão reduzida, né, dos direitos humanos, e isso não é por acaso, sabe, Salatiel? Isso é de propósito, né? A gente vive um país, se você pegar, né, vários relatórios da ONU, o Brasil sistematicamente é ou recomendado a mudar a sua postura, ou mesmo já foi condenado por práticas, né, de violação de direitos humanos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que é uma lei que prevê, né, o combate à violência contra a mulher, é porque o Brasil foi condenado na Corte Americana de Direitos Humanos por ser omisso em relação a essa cidadã, né, Maria da Penha, que foi vítima de violência. O ex-marido tentou matá-la 2 vezes, e o Brasil demorou tanto a punir, né, o ex-marido dela, que ela conseguiu que o Brasil fosse punido na Corte Americana de Direitos Humanos por essa omissão. Então, infelizmente, a gente vê, né, que essa expressão de direitos humanos está muito confinada, né, muito restrita a alguns temas. E a gente chega ao ponto de ver pessoas falando que são contra os direitos humanos, né? É como se a gente imaginasse os animais brigando, né, para que não tivesse direito reconhecido por eles, né? Ou a gente, né, como pessoas, falando que nós não temos direitos, né? Porque geralmente a gente fala assim, olha, eu sou uma pessoa honesta, né? Trabalho, estudo, então eu tenho meu direito assegurado, mas aquela pessoa não, aquele grupo não, né? Geralmente a gente costuma categorizar, né? Algumas pessoas merecem direitos e outras não, né? Mas a gente vê com essa dimensão, com essa amplitude aí do tema, né, que direitos humanos são para todos, né? Cada um vai ter, logicamente, a sua dimensão, mas não tem como a gente falar, né, em ser contra direitos humanos, porque nós estamos negando direito para nós mesmos. Muito bom, Glauco. E de quem que você acha que é a responsabilidade de promover esses direitos? Essa é uma boa questão, porque historicamente os direitos humanos foram criados no sentido de você criar direitos do indivíduo contra o Estado. É por isso que o Estado era obrigado a garantir a liberdade, era obrigado a garantir a igualdade, obrigado a garantir saúde, educação. Então, também, historicamente, essa prática de direitos humanos era vista como o Estado tendo que garantir os direitos da pessoa. Só que já, né, desde o século XX para cá, se tem reconhecido que existem direitos humanos também entre pessoas, né, e no âmbito de organizações. Essa questão, por exemplo, da pandemia gerou muito essa discussão, né, em relação à vacinação ou não. Por exemplo, o funcionário de uma empresa que não quisesse se vacinar, ele poderia ser demitido por essa empresa? Como que fica essa questão? Assim, ele tem o seu direito, né, à sua saúde individual, mas também a empresa, como uma corporação, tem também responsabilidade na saúde coletiva. Então, quer dizer, a relação entre patrão e empregado também está regida por direitos humanos? Sim, né, certamente. Não é mais entre o indivíduo e o Estado, que a gente colocaria numa dimensão vertical. A gente coloca já horizontal também, né? De homem para homem, né? De humanidade para humanidade. Então, a gente fala da eficácia, né, horizontal aí dos direitos humanos. Então, a responsabilidade de garantir, de preservar, né, de divulgar os direitos humanos é de todos nós, né? Do Estado, nós como indivíduos, da família, da sociedade, corporações. Então, essa temática realmente ela tem que ser defendida, né, por todos. Muito bom, Glauco. E por último, né? O que que você, como cidadão, como defensor da cidade de Viçosa, né? Como que você, pessoa, pode fazer no seu dia a dia para promover os direitos humanos? Além da minha profissão, né, além da minha
atuação como profissional, eu sempre tenho essa preocupação de como pessoa, de como cidadão, estar divulgando, né, não só na minha família, né, nos meus amigos, no meu hall de conhecidos, como também usando, né, os meios de comunicação na cidade para divulgar essa noção de direitos humanos. Né, essa perguntinha que eu faço, né, se você é a favor ou contra os direitos humanos, toda oportunidade que eu tenho de falar, eu levo essa discussão exatamente para que as pessoas possam se despertar para isso. Porque, como eu falei, o tema direitos humanos ainda é muito restrito a algumas questões, né, a algumas dimensões, ou às vezes é ligado só à questão criminal, mais recentemente é muito ligado à questão da diversidade, né, da identidade, mas a dimensão dos direitos humanos é muito ampla, como eu falei, envolve até a questão do meio ambiente. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu levo esse tipo de conversa, né, esse tipo de discussão. Não é fácil, né, porque esse confinamento está muito entranhado, né, no brasileiro. Infelizmente, tem encontrado também similares, né, no mundo, mas a gente precisa realmente, como pessoas, né, independente da nossa profissão, estar sempre divulgando, né, estar sempre buscando defender, né, os direitos humanos. Muito bom, Glauco. Não, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aí conosco. Né? Muito bom mesmo nesse período de férias estar aí com a gente. Marcelo, excelente, Glauco. Espero que tenha ajudado aí a divulgar mais ainda, né, o nosso papel como cidadãos na defesa dos direitos humanos. Excelente. A gente está com essa disciplina, né? Vai ser uma disciplina de verão agora. Assim, a gente, lógico, né, Salatiel, a gente dá uma olhada nos primeiros resultados do que a gente vai colher, né? A partir dessa primeira versão, então, que vai ser disponibilizada agora, janeiro, lá pelo dia 20 de janeiro que começa. E eu até falei com o Salatiel, assim, a gente conseguindo fazer um curso bem redondinho, bacana, nós vamos espalhar e mundo afora. Isso. Nós temos justamente o que você falou, Glauco, mudança de perspectiva de enxergar o mundo, né? Isso. E a gente conseguir sensibilizar, né? E aí é bacana, né? Porque a gente vai lidar com os jovens, né? E a gente talvez tenha mais chance da gente conseguir, né, cutucar, né? Sim. Colocar eles realmente para poder refletir e ter essa mudança de forma de enxergar o mundo. Mas beleza, Glauco, muito obrigado. Que bom, espero ter ajudado aí. Com certeza, um grande abraço. Obrigadão, meu amigo. Boas férias. A gente se vê em janeiro, se Deus quiser. Beleza. Abração. Um abraço na Geolândia por nós. Pode deixar. Com Deus. Com Deus. Marcelo, muito bom. Se você quiser parar